Bom, primeiro eu gostaria de começar agradecendo a todos aqui por participarem, seja numa sexta-feira à noite, seja num sábado de manhã cedinho no Japão. O meu nome é Marcelo Cárgano, eu sou advogado, coordenador do Japan Desk da AB Giovannini Advogados. Em parceria com o grupo Sakamori Juku, nós organizamos cada 15 dias essas apresentações, sempre trazendo um convidado interessante para falar sobre a cultura japonesa. では、まず自己紹介から始めます。私はマルセロ・カルガノと申します。で、安倍ジョバニ弁護士事務所のジャパンデスクを担当しております。で、坂森塾と連携でこのウェビナーを開催しております。2週間に1回ということで、ゲスト、日本文化などの紹介、いろんなお話をしてくださる方をゲストに招いて行っています。Hoje, quem vai participar aqui com a gente, então, é a Renata. Renata, boa noite. Aliás, bom dia, você está no Japão. Muito obrigado por participar. A Renata, gente, ela é mestra e já é doutora também em História, pelo Departamento de História da Universidade de São Paulo. Ela já estudou no Japão, entre 2015 e entre 2016. Ela fez um estágio de pesquisa lá no Japão, na Universidade de Sofia, que fica em Tóquio. で、今日のゲストはヘナッタさんです。で、ヘナッタさんは日本にいらっしゃるので、ヘナッタさんおはようございます。で、ベルナベ・カブラール・ヘナッタさんはサンパウロ大学の歴史学部での社会史で修士号と博士号を取得されました。そして2015年から16年にかけて、研究の一部として東京の上智大学で研修されました。Renata, hoje ela está lá na Universidade de Tohoku, em Sendai, no norte do Japão. Ela hoje é bolsista de pós-doutorado no departamento da Global Japanese Studies, e ela estuda, a linha de pesquisa dela hoje são as histórias das missões católicas lá no Japão, no período moderno japonês, nos séculos 16 e 17. Renata me corrija depois se estiver falando alguma coisa errada, e principalmente na história do Japão e da história da Companhia de Jesus no Japão. Hoje, o tema dela de apresentação é o século cristão no Japão, da promessa ao fracasso. で、現在、ヘナタさんは、日本の東北にある、仙台の、東北大学大学院国際文化研究科で、国際日本研究講座の博士留学生、ポストドクター課程と称します。で、研究対象は、近代におけるカトリック伝道の歴史でヨーロッパ史、そして、日本近世時代、そしてイエス会の歴史などです。16世紀から17世紀、情報が間違えてたら訂正してください。で、それについてテーマがこの、日本におけるキリシタン世紀で期待から失望へというテーマです。Eu logo já vou passar a palavra para a Renata, né? Ninguém veio aqui para me ouvir. Eu só quero antes fazer uns últimos comentários. Primeiro, lembrar que fiquem à vontade para irem fazendo suas perguntas durante a apresentação, pelo chat. A gente vai cuidando dessa questão. E também, no final, vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Quem quiser fazer a pergunta também, fica à vontade. Eu aviso que essa reunião está sendo gravada. E, por fim, só um grande agradecimento, tanto a Carol Sakama, que é a diretora do Sakamori Juku, por organizar sempre esses eventos, e um grande agradecimento também, obviamente, para o Soda Sensei, que está fazendo agora a tradução para o japonês do evento. で、引き続き、ヘナツさんにプレゼンテーションを行っていただきたいと思います。で、私がお話しするために、ここに参加しているのはありませんので、すぐヘナタさんにお願いしますが、その前にちょっと連絡事項ですが、質問は自由にしてください。チャットを使用してもいいし、そして、講演の後で、質疑応答がございますので、その時に質問した後で結構です。それから、あと、御礼を申し上げます。佐久間佳郎さん、この坂森塾のディレクターとして、このウェビナーをオーガナイズされている方です。そして、磯田先生、通訳ありがとうございます。Então é isso. Renata, por favor, novamente, muito obrigado.
では以上です。Renatoさんお願いします。どうもありがとうございました。Oi, vocês conseguem me escutar bem? 聞こえていらっしゃるでしょうか？ Aqui escutamos perfeitamente, Renata. Ok, então começo aqui. Bom dia ou boa noite para todos. Agradeço a presença de todos aqui. Agradeço também ao Marcelo e à Carol pelo convite e ao Isoda Sensei por pela tradução aí fantástica que ele está fazendo. きれいに聞こえているようなので、皆さん、おはようございますと、こんばんはです。で、私からも御礼を申します。あげます。マルセロさんとカロさん、いつもこのイベント、このようなイベントへの招待ありがとうございました。磯田先生、通訳していただいてありがとうございます。Bom, a minha apresentação aqui hoje vai ser sobre a missão cristã no Japão, no século XVI e XVII. Eu intitulei como século cristão no Japão. Esse é um termo que ficou bastante consagrado na historiografia sobre o assunto, mas ele foi cunhado pelo historiador inglês Charles Boxer, mas mais recentemente ele vem sofrendo aí diversas críticas por parte da historiografia mais recente. で、今回のテーマですが、この日本におけるクリスタン世紀で、このクリスタン世紀っていうのは、研究者の間で、この分野の研究者の間でよく使われた言葉ですが、これはイギリスの研究者であるチャールズ・ボクサーがつけた名前であって、しかしながら最近では少しこの疑問視している傾向もございます。Porque ele dá uma falsa impressão, esse termo, né, que o cristianismo foi um fenômeno central na história do Japão daquele período, e isso não é real. A gente sabe que foi um fenômeno bastante marginal no século XVI e XVII dentro da história do Japão. で、なぜ疑問視されているかと言いますと、誤ったこの考えを持ってしまうと思われているからです。ですから、このように言うと、この、クリスチャン世紀というと、この日本の歴史の中でもうメインな出来事のような印象を与えてしまうということで、実はそうではなく、キリシタンというものはマージナル的な存在であって、日本の16世紀から17世紀の頃の現象です。Contudo, eu gosto de usar esse termo porque ele é bastante didático, porque ele já dá a ideia tanto de uma periodização quanto de uma temática. Então, quando a gente fala de século cristão, a gente está falando do cristianismo no Japão no século XVI e XVII, por isso que eu gosto de usá-lo. でも私は好んでこのキリシタン世紀という用語を使うのは、これは一定期間を示すことと、それからあとテーマも示しているもので、この16世紀から17世紀かけて日本におけるキリシタンの、現象ということで使っております。Bom, queria então começar contextualizando a missão cristã no Japão numa conjuntura um pouquinho mais ampla. Para isso é necessário retomarmos, ainda que de maneira bastante superficial, a história da expansão marítima dos reinos ibéricos. Para isso a gente vai retomar aquilo que já é muito famoso entre os brasileiros, né, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, que é esse acordo que aconteceu em 1494 entre a coroa de Castela e o reino de Portugal, com o beneplácito do papado. で、このテーマに入る前に、この背景を説明いたします。全体的な背景展望になりますが、この背景を説明するときには、重要な出来事、この1494年、トルベシラス条約という、条約が制定されました。これは、カスティーラ帝国、スペインですね。それからポルトガル王国の間での協定で、これには教皇が加わって、で、和解のような形で制定された条約です。
Então, aqui a gente tem o meridiano que foi traçado, o Tratado de Tordesilhas, nessa tentativa de evitar maiores atritos entre essas duas grandes potências da época, né, que era Castela e Portugal. Portugal ficou com a parte leste do mapa, e muito embora tenha ficado com uma parte bastante pequena aqui da América, ele ficou livre para se expandir para a Ásia inteira, teoricamente, por esse tratado, pertencia a Portugal. Portanto, já em julho de 97, a gente vai ter a viagem de Vasco da Gama em direção às Índias, né? Ou seja, em direção à Ásia, na busca da terra das especiarias. で、このトレシラス条約というものは、この縦の線をご覧ください。これで、地球を東と西に分けて、で、ポルトガルが、東側を、担当したわけですが、で、これで、アメリカを見ると非常に、陸の部分が少ないんですけど、アジア全土がこのポルトガルの、支配する区域となりまして、で、それによって、1997年、このバスコ・ダ・ガマがインディアへ向けての航海を始めました。Essa viagem do Vasco da Gama, ela aconteceu, eu coloquei aqui como redução dos custos nas trocas comerciais com a Ásia, porque essas trocas comerciais entre a Ásia e a Europa, elas são muito antigas, elas não remontam apenas ao século XV, mas ela é muito anterior. Contudo, elas eram feitas através do Mediterrâneo e por caminhos terrestres, o que implicava uma série de intermediários, fazia com que os produtos chegassem muito, muito caros na Europa, né? Então, na tentativa de cortar todos esses intermediários, Portugal vai tentar fazer essa circunnavegação da África e reduzir os custos das trocas e, obviamente, aumentar os seus lucros. で、ここで、コスト低減という目的が一つの大きな目的であり、で、通商ということで、貿易、これはアジアとヨーロッパとの通商というのは、この時代に始まったものでなく、ずっと以前にありましたが、地中海など経由、陸路でもっての通商であったため、その中間の業者というのが、仲介業者というのが大勢いて、そして非常にコストが高くなっていたということで、ね、ポルトガルはでは海運でもってで直接それを取引することができればコストダウンになるというふうに考えて行った交換です。Então, a expansão da portuguesa na Ásia. Os portugueses, assim que eles chegam na Índia, já em 1510, eles instalam uma feitoria em Goa, aqui na Índia, né? O que é uma feitoria? Feitoria é um entreposto comercial que é frequentemente fortificado. Por quê? Porque ele fica num território que não pertence ao reino a quem pertence essa feitoria, né? Então, numa tentativa de se proteger das comunidades ou dos reinos locais que lhe podem ser hostis, eles fortificam. Mas o importante da gente ter em mente é que é um pequeno território que Portugal vai instalar uma feitoria com algumas casas em volta, às vezes uma pequena cidade no entorno, mas ela não vai dominar uma vasta região na Índia ou na Ásia. で、これで、インドの語へ向けてなどの航海を始めたわけですが、この1510年に、この商取引をする取引所を建設しました。で、これは要塞のように非常に防御されたもので、というのは、これはポルトガルの領地ではなく、そのインドの一部、一地域にもって建ったもので、そういう病居が必要である。で、その周りに、その周辺に家を建てたり、時には小さな町などができて、作っておりました。
Em 1511, os portugueses chegam a Malaca, que fica aqui na Malásia, e isso é essencial, porque Malaca era um centro comercial crucial para onde convergiam diversas rotas que ligavam a China, Japão e o Sudeste Asiático. Já em 1500, ou seja, antes da chegada dos portugueses, ele era um dos principais plataformas de comércio marítimo daquele continente. E lembrando que naquela época as rotas marítimas eram as mais seguras e as mais rápidas também. で、1511年、これはマレーシアのマラッカに通商センター、アジア通商センターをポルトガル人が作りました。で、このマレーシアということは重要な貿易の中心地となって、で、この中国だとか日本、それからあと、東南アジアなども、すべてその集中する、取引地域であったため、でそれで、こう選んで作りました。Então, já no início do século XVI, a gente vê nos documentos portugueses esse termo, Estado Português da Índia, né? O que é esse Estado Português da Índia? Obviamente é um termo que os portugueses vão usar, não os asiáticos, né? Mas é a primeira presença europeia com permanência institucionalizada, ou seja, antes a gente já tinha incursão de europeus na Ásia, né? A gente tem a famosa história de Marco Polo, mas essas incursões são feitas por comerciantes particulares. Já aí no século XVI, a gente tem uma incursão em que o Estado é responsável, tanto financeiramente, quanto o organizador de todas essas expedições e trocas comerciais. で、16世紀になると、ポルトガル人が言うところの、このインドにおけるポルトガル、領土、またポルトガルの国というような形で表現しております。で、これはなぜかというと、それ以前にも、例えばマルコ・ポロのように、いろんなところで見ていって、で、取引をしたりと、それからしましたが、これは全部個人的なプライベートなものであって、で、この、ポルトガルの場合、インドのポルトガルをまた領地としたのは、これは政府主導で、あと資金、それからあと組織など、その政府のバックアップを得て作られたものという違いがあります。Em 1542, então, a gente tem a chegada dos primeiros comerciantes portugueses em um junco chinês. Junco é uma embarcação de pequeno porte que eles chegam acidentalmente em Tanegashima, essa ilha aqui ao sul de Kyushu. A embarcação deles foi levada por ventanias e tempestades, mas eles chegam a salvo em Tanegashima, logo retornam para o continente, e já em 1545 começam as atividades comerciais dos portugueses que estavam no continente asiático com os daimyo, ou seja, com os senhores locais aqui de Kyushu, essa ilha ao sul do Japão. で、1942年で、これがポルトガル人が、進路を失って種子島に着きました。これは中国製の船、ジャンクという船なんですが、で、これで種子島に到着して、無事に着いて、で、そしてその後、この九州の大名たちとの商取引を始めました。E em 1549, então, o Francisco Xavier, que é o missionário da recém-fundada Companhia de Jesus, né, a Companhia dos Jesuítas, a Ordem dos Jesuítas, ele monta uma expedição missionária para ir para o Japão e chegam em Kagoshima em agosto de 49. Ele, o padre Cosme de Torres, o irmão Juan Fernandes e o Anjiro, que era um japonês que eles tinham se conhecido ainda no continente, e ele foi levado para Goa, lá ele foi batizado, ele se converteu ao cristianismo e foi batizado no Colégio de São Paulo, em Goa, como Paulo de Santa Fé. Ele é uma figura essencial para esses primeiros momentos, esse período inicial da missão japonesa, porque ele serviu como intérprete do Xavier.
で、1549年、よく知られているフランシスコ・ザビエルが日本に着きました。この時にアンジロという日本人ので、あとクリスト信徒になった人で、ザビエルと知り合って、で、当時はゴアでしたが、そのアンジロが同行して案内をして、で、フランシスコ・ザビエル、コスメトリスト、ファン・フェルナンデスというメンバーでもって、鹿児島に1549年8月に着きました。で、アンジロはこれで洗礼を受け、で、クリスチャンとなって、で、パウロ・デ・サンタ・フェという洗礼を受けました。Bom, aqui essa periodização, ela ficou consagrada também na historiografia, seria uma divisão do século cristão em 6 fases principais. Bem rapidamente, teria esse primeiro período, né, que seria o período inicial. O segundo seria um período de prosperidade da missão. Terceiro, até 1600, seria após um período de expulsão pelo então general que comandava a unificação do arquipélago Toyotomi Hideyoshi. Até 1613 é o quarto período de restauração e progresso. O quinto é o de proscrição e perseguição pelo governo Tokugawa, que estava então se formando naquele momento, e após 39, que é o período de ocultação. で、これが、日本における、クリスチャンの宣教の時代区分ですが、第1期主義時代1549年に始まって、で、次に第2期、栄えた隆盛時代、そして、1987年通報時代というのは豊臣秀吉の時代です。それから次に最高時代があって、で、第4期で第5期がこの、禁止迫害時代といいますか、で、徳川家康幕府、徳川幕府の時代です。で、最後に第6期には潜伏時代です。Essa primeira fase, os missionários vão se concentrar na sua atividade em Kyushu, que é aquela ilha mais ao sul do Japão, né? Uma incipiente, muito incipiente missão iniciada em Miyako, que é a capital, naquela época, Kyoto, do Japão. E esses missionários, eles vão fazer as negociações diretamente com os senhores locais da daimyo. Por quê? Porque a autoridade central, ela estava desfacelada. Temos aqui eu peguei um trecho de uma carta do Xavier, eles só estavam há 3 anos no arquipélago, e aqui ele fala, né, são, em referência aos japoneses, né, são muito belicosos e vivem sempre em guerras, e quem mais pode é o maior senhor. É gente que tem um só rei, porém há mais de 150 anos que lhe não obedecem, e por essa causa continuam as guerras entre eles. Está em português antigo, por isso essa grafia é um pouco estranha. Mas é importante aqui a gente ver que o Xavier, ele percebe que sim, há uma autoridade central, ele fala rei, ele pode estar aqui se referindo tanto ao imperador quanto ao shogun, que é o poder militar, né, a cabeça do poder militar, mas ninguém obedece ele, isso é o que realmente estava acontecendo. A gente está falando aí do período Sengoku, que é um período onde há muitas guerras entre os senhores japoneses. で、この第1期ですが、で、主に九州、日本の南にある九州に集中し、そしてあと都、当時の、首都であった京都なんですが、で、直接それぞれの地域の大名と交渉取引をやっていました。なぜかというと、やはり中央政権があったんですが、なかなかまとまりがなく、ということで、で、ここの次に、このフランシスコ・ザベルが日本に着いてから3年後に書いた簡単な文ですけど、ここで印象的なのは、わずか3年ですけど、ザビエルはもうすでに日本がどういう国か気がついて、で、王様と称するのは、ここで、天皇とか将軍のことなんですが、王様は一人いるが誰も従わない
ということで、で、戦好きの国民であって、人種であって、で、いつも戦ばかり、戦いばかりをしているということです。もう100年以上もこういう状態が続いているという文章です。E essa primeira fase, ela é marcada pela ênfase na promoção de trabalhos filantrópicos por parte desses missionários. Então, numa tentativa de divulgar o cristianismo e chamar para que as pessoas se convertam, os missionários investem nesses trabalhos filantrópicos. Contudo, isso fez com que o cristianismo se espalhasse muito entre as camadas mais populares da sociedade japonesa e afastou a elite japonesa que via o cristianismo como uma religião de párias e de pobres. で、あと、喋るの文章はちょっと昔のことなので、表記が少し古いんですが、で、あと、この特徴ですが、この当時では慈善事業が中心でした。で、そのようなため、大衆的なものとして、キリスト教が広まっていたわけですが、その反面、この日本の当時のエリートなどではあまり受け入れられませんでした。広まりませんでした。A segunda fase, já temos uma segunda geração de missionários, então você tem um maior conhecimento por parte desses missionários do Japão, dos japoneses, seus costumes, e a gente vai ter a conversão pela primeira vez de alguns membros da elite, ainda são poucos, mas são pessoas importantes, senhores locais, né? E alguns desses senhores, eles vão obrigar que todos aqueles que vivem nos seus domínios se convertam ao cristianismo. Então, aí tem o início das conversões em massa. Então, o número de conversos aumenta a centenas de milhares. で、第2期ですが、この時になると、もうすでに2代目の宣教師が存在し、そして、だんだん、広まっていったわけです。で、徐々に、キリシタン大名と呼ばれる、当時のエリートたちも回収するようになり、そしてだんだん、広がっていきましたし、で、日本のいろんな風習なども理解して、で、どんどん宣教を進めるようになりました。Eu vou rapidamente aproveitar aqui para lembrar, tivemos várias pessoas que entraram depois do início da apresentação, que no final da apresentação da Renata, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Quem quiser pode fazer a sua pergunta naquele momento, ou então quem já quiser pode ficar à vontade para fazer perguntas aqui no chat. で、マルセロからの連絡ですが、オープンしてから入室した方々いらっしゃるので、連絡事項ですが、講演の後で質疑応答のセッションがありますので、質問はその時にしてください。または講演中でもチャットで質問できます。ではよろしくお願いします。Nessa segunda fase, a gente tem a visita do visitador-geral das Índias Orientais, o Alessandro Valignano. Esse é um posto bastante alto dentro da hierarquia da Companhia de Jesus, e ele delineia um método missionário específico do Japão, que ele escreve nesse livro aqui, e esse método ficou conhecido na historiografia como acomodação, porque ele propunha a acomodação, a adaptação e a imitação até dos costumes japoneses por parte dos missionários. で、この時期に、巡察使と呼ばれるアレサンドロ・バリアノが来日しました。で、この巡察使というのはイエズス会の中でも非常に地位の高い職で、あって、で、その時にこういう本を書いて、これが日本の風習に関する指導というような、この宣教方法の枠組みです。で、その目的はだんだんこの日本に順応した、日本にもっと適合したやり方で宣教をするというようなことを書いた本です。A terceira fase, ela tem início em 1587. Esse foi o ano que o Toyotomi Hideyoshi,
que era o general que vinha comandando naquele momento a unificação do Japão, ele termina a pacificação na ilha de Kyushu, né? Então todos os daimyos ali passam então a ser seus aliados, mas quando ele termina essa pacificação, ele promulga esse édito de expulsão dos missionários, que é chamado Baterensui Horei. Com isso, ele toma da Companhia de Jesus o porto de Nagasaki, que lhes fora dado pelo daimyo local, que era um cristão, Dom Bartolomeu de Omura, segundo esse édito, eles teriam que sair do Japão dentro de algumas semanas. で、第3期で、これで豊臣秀吉の時代ですが、ここで、秀吉は九州を平定して、そして、いろいろと、全国統一という形での動きを始めたわけですが、同じく、このバテレン追放令というものを制定をして、で、これは、数週間後に全員日本から出るという例でした。で、あと、同じく長崎港をイージス海から取り戻したということで、で、この長崎港をイージス海に移ったのは、地域の大名、九州大名のドンバルトロメオ・オムラという大名でしたが、それを取り戻しました。Qual que é, então, a política que os jesuítas passam a tomar nesse contexto? É a política de dissimulação, ou seja, ao invés de enfrentar, né, esse tipo de ordem por parte do comandante, do general Toyotomi Hideyoshi, eles dissimulam, então eles não mais usam hábitos religiosos, eles tiram as cruzes das suas igrejas, passam a rezar as missas com portas fechadas, numa tentativa de demonstrar que, apesar deles não terem saído do Japão, eles estavam respeitando o édito do Hideyoshi. Hideyoshi, obviamente, sabia que eles não tinham saído, mas ele não promoveu nenhuma perseguição a esses missionários. で、このキリスト教の、禁令、が発令されてから、では、この宣教師たちはどうしたかと言いますと、これはそういう抵抗する、またはその法令に違反するということでなく、少し隠れた感じ、そして習慣を変えて、例えば十字架を取るとか、それからあとミサなどは戸を閉めて行うとか、そしてそのような通常のキリスト教の習慣というものを少し変えて、そしていろいろ活動を始めました。まさに豊臣秀吉、それを知っていながら、追放したりすることはしませんでした。Isso vai começar a mudar depois da entrada dos franciscanos no Japão. Por quê? Eles entram depois que o Hideyoshi envia uma embaixada às Filipinas, onde naquele momento estavam os espanhóis, e numa tentativa de travar amizade com o Japão, o governador espanhol envia algumas embaixadas que continham os franciscanos. E os franciscanos entram no Japão e passam, então, a formar uma missão ali. E esses franciscanos, eles não seguiram a mesma política, muito pelo contrário, eles usavam seus hábitos religiosos, eles construíram uma igreja bastante grande na capital, com uma cruz à vista, né? E então, em 1596, o Hideyoshi, por uma série de razões, obviamente não foi apenas por causa disso, mas alegando que esses missionários estavam desrespeitando o seu édito, ele prende os franciscanos e alguns dos seus ajudantes, e em fevereiro de 1597 ele os executa, promovendo o primeiro grande martírio. No Japão, ele é grande não tanto pelo número de executados, posteriormente os números vão ser muito maiores, mas pela primeira vez o Japão estava executando missionários estrangeiros. ところが、このフランシスコ会という、修道会ですが、このスペイン系の、
このフィリピンにいたそのフランシスカ教の会員たちで、日本が、友好関係を持ちたいということで、日本もそれなりの、試みがあったわけですが、そして、そのような関係でもってスペインからフランシスコ会の宣教師たちが日本にやってきました。しかしながら、このスペイン教のフランシスコ会の宣教たちは、また違った行動をとり、そして、キリスト教の習慣などは維持し、そして大きな教会も建設し、十字架がしっかりはっきり見えるように建設をし、そのようなわけで、この禁止令ということで、いろいろとトートミデーシとの問題があって、追放をされた宣教師もいり、そして1597年には、大勢の宣教たち、これが処刑に見えました。後により大勢の人たちが処刑になるわけですが、これが初めてそのような経緯なわけです。A quarta fase, ela tem início em 1601. Em 1598, Hideyoshi morreu, e numa disputa entre quem o sucederia em 1600, entre os aliados do clã Tokugawa, o antigo aliado do Hideyoshi, e os aliados do clã Toyotomi, acabou ganhando a facção do Tokugawa. Eles sobem ao poder em 1600, né? E numa tentativa de recuperar todos os acordos com os portugueses comerciantes que empreendiam um comércio entre China e Japão que era muito lucrativo, tanto para os portugueses quanto para os japoneses, o Ieyasu, que então vai ser o comandante naquele momento, ele faz uma série de acordos com os jesuítas, né? Então ele emprega, por exemplo, o padre João Rodrigues como seu intérprete da corte. Em 1603 ele chega a fazer uma doação aos jesuítas, que o navio português naquele no porto japonês, então eles ficaram numa situação financeira bastante delicada. Ele faz essa doação, ele chega a receber o bispo, chega a receber o reitor do colégio jesuíta, para tentar fortalecer a amizade com, provavelmente, né, com esses comerciantes portugueses. で、そこで、徳川家康、ここで豊臣秀吉が死亡し、で、徳川家康の時代になったわけですが、そして徳川派と豊臣派との、争いになるわけですと、徳川派が勝ち、そして徳川幕府ができました。で、徳川幕府におけるこの特徴は、このポルトガルとの友好な関係を復活させるということで、で、当時、中国と日本のこのいろんな貿易、これは非常に利益が多いもので、ポルトガルにとっても日本にとっても、これをより活性化することはメリットがあるということで、家康が積極的に行ったものです。そして家康はこのイエズス会にアプローチをして、そしてあとジョン・ホドリゲスというこの宣教師を通訳としていろいろと話をし、そしていろいろ寄付したり、この日本におけるこのポルトガルからの船が日本に着かなかった場合に、こういう資料や資金などが届かないということで、資金援助をしたり、それからあと、そのイエス会の人たちを受け入れたり、そして学人などの装置を受け入れたりということを家康はやりました。Agora, nesse momento, a missão, então, contava não só com os jesuítas, mas também com as ordens mendicantes, né? Já os franciscanos que tinham chegado em 93, mas também os dominicanos e os agostinianos, né? Em 1600, o Papa Clemente VIII, ele põe fim ao monopólio jesuíta sobre a missão do Japão, que era oficial, mas então passa a não existir mais. Nesse período também, outro acontecimento muito importante é a chegada dos holandeses. Por que é importante? Porque os holandeses, eles vão também empreender o comércio entre a China e o Japão, vão servir como esses intermediários, e eles vão se colocar
como alternativa aos portugueses. Então, os portugueses não vão ter mais esse monopólio como intermediários, e mais importante que isso é que os holandeses, eles eram parte de um reino protestante, que eles não levavam missionários para o Japão. で、この、家康幕府の時代ですと、いろんな、ミッション、この家康からのミッションがあり、で、これは、托発修道会ですが、そのフィリピンのイエス会と、それから托発修道会のメンバーなども来て、それで、いろいろな交流がありました。そして、ただ、同じ時期にオランダ人が来日します。で、このオランダ人の場合もいろんな貿易をやっていて、で、ポルトガルと同じように、このオランダ人との友好関係を結ぶのはメリットがあるということで、代替案として持てるんではないかということで、そしてこのポルトガルの独占事業であった独占活動であったということが、この独占でなくなるということ。しかしながら、オランダ人はプロテスタントであり、少しまた違った形での関係になりました。A quinta fase ela vai ter início em 1614, que é o ano do Edito de Proscrição do Cristianismo Hai Krishnambun, que é assinado pelo Tokugawa Hidetada, então Shogun, ou seja, comandante militar, né, com a aprovação oficial do seu pai, que era o Ieyasu. Esse édito, ele diferente do édito do Hideyoshi, não é direcionado então somente aos missionários, mas ao cristianismo como um todo. Então, o cristianismo passa a ser proibido a partir de então no Japão. で、第5期になりますと、この1614年ですが、このハイキリシタン文というもので、これは一つの法令であって、で、これは当時の将軍、秀忠将軍が、この父、家康の承認を得て制定したもので、で、これを、このキリスト教をこれで禁止するということで、で、過去のこの禁止令と違うことは、過去は宣教師の滞在を禁ずるということ、活動を禁ずるということですが、この、徳川秀忠の禁令は、キリスト教を禁止するという例でした。Contudo, a perseguição ela vai ser mais voltada aos missionários. Então, muito embora alguns seguidores também tenham sido presos e eventualmente executados nos martírios que vão acontecer nessa fase, eles o eram muito mais por terem ajudado missionários, escondido missionários em suas casas, do que realmente por ser cristão. Nesse momento, ainda as pessoas não eram perseguidas por serem cristãos. Isso vai mudar, contudo, com a revolta de Shimabara e Yamakusa, que acontece entre 37 e 38, que é uma revolta, na verdade, camponesa, mas era um local onde havia muitos cristãos naquela época. No início no século XVI, início do XVII, o daimyo daquela região era cristão, então toda aquela população foi cristã. E essa revolta, muito embora ela tenha sido por questões de exploração, contra impostos, ela muito cedo toma um caráter religioso. Os revoltosos carregam nas suas bandeiras cruzes e dizeres cristãos. で、あと、このように、キリスト教の禁止とは言っても、やはり宣教師に対するいろんな迫害が強く、そして何かが、家計などの処刑にありまして、で、殺害されましたが、同じく、その信徒、またキリスト信者なども、されました。この場合は、キリシタンと同時のいるので、キリシタンであるからというよりも、その宣教師を囲まったり、または、
そのように、告発しなかったということでもって罰せされての処刑でした。で、あと、この、もう一つ、この島原と、それから赤草、この乱です、天草の乱ですが、これは、これが起こった頃には少し事情が違いました。本来はこの、農民、農民、その地域の農民、これで、島原、南の方、長崎、熊本の方なんですが、この年貢の取り立て、それに対する、要求が厳しく、そして、それが厳しいということでの、一揆、反抗しての一揆でしたが、その地域、今のようには、大名そのものをキリシタン大名であり、そして、キリシタンの多い地域であったため、その当初は、年貢問題から、始まったんですが、キリシタンということも、この、絡まって、で、大きな乱になりました。Por fim, a sexta fase ela vai ocorrer a partir de 1639. Então, após essa revolta, o que acontece? No ano seguinte, os portugueses são proibidos de entrar no Japão. Nem mais comerciante poderia mais entrar. Esse é o decreto que é assinado em 39. Porque nesse momento os holandeses já tinham conseguido tomar conta desse comércio e podiam fazer esse intermédio entre a China e o Japão. E aí, o que caracteriza essa fase é a perseguição não mais aos missionários. Por quê? Porque com a morte do Mansio Konishi, que é o último dos missionários no Japão, em 44, não temos o fim da presença missionária no Japão. Não temos mais missionários em atividade no Japão. で、次の第6期ですが、これで、この特徴としては、このように、1639年までのポルトガル人の、日本への入国を禁じるということで、これでは今まで、宣教師が対象でしたが、商人も日本に来ることは禁止ということになりました。で、その背景としては、オランダがいろいろとこの中国、日中貿易などの仲介をやっていくためにも、ポルトガル人が必要でなかったという理由もありますが、そして、このあと宣教師ですが、この1644年には、最後の宣教師、このマンシオ・コニシが死亡したことによって、日本にはポルトガル系の宣教師がもう不在になりました。Então, a perseguição nesse momento ela é voltada aos seguidores, e dessa vez não bastava mais você se dizer não mais cristãos, mas você tinha que provar que não era cristão. Então aqui tem uma série de medidas que o governo tomou para descobrir se os seguidores não eram realmente cristãos, e aqui a gente tem, né, essa ilustração aqui ao lado, uma cerimônia de fumier, a famosa cerimônia no qual todos os habitantes da vila eram obrigados a pisar em imagens cristãs para provar que não eram cristãos, né? Nessa fase, então, com o fim da presença dos portugueses, né, a proibição da presença dos portugueses, somente os holandeses, dentre os europeus, vão ser permitidos nos portos japoneses, mas mesmo eles vão ser obrigados a se deslocar para Dedima. Dedima é uma ilha artificial feita em Nagasaki, de forma que eles pudessem ser completamente vigiados. で、この当時になると、ポルトガル系の宣教師だけでなく、ポルトガル人がいなくなったということで、今度この迫害の対象となったのは、このクリスチャンの
です。で、今まではただ申告だけでよかったんですが、この時代になると、それを証明しなければいけない。で、いろんな、証明方法があったわけですが、その一つで有名なのが、踏み絵です。で、この左のように、絵がそうなんですが、このキリストの絵を床に置いて、地面に置いて、それを踏まなければいけないので、踏めればキリストではないというような証明になるということです。で、あと、ヨーロッパ人として日本に滞在したのは、もう残すとオランダ人ですだけですが、そのオランダ人もやはりそれなりの制約があって、で、長崎のこの人工島である出島へ移動を余儀なくされました。で、その出島ということは、監視ができるという地域によって、レオラン人を全部そちらに移したわけです。Bom, então, nessa fase que tem início o fenômeno dos Kakure Krishtan, que são os cristãos escondidos, que eles vão sobreviver e persistir por toda a Era Edo, até que eles vão ser redescobertos no século XIX, quando o Japão reabre suas fronteiras para as potências ocidentais. で、同じこの当時に起こった現象としては、隠れキリシタンということで、キリシタン信者が隠れて、日本に住んでいたということで、それがずっと続いて、19世紀、この日本が祖国でなくなった当時、開港した時に、そのキリシタン信者がいることが発見されました。E aqui eu finalizo, então, minha apresentação. Agradeço muito a atenção de todos. で、以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。Bom, Renata, primeiro, muito obrigado por essa aula que você deu para a gente hoje. Eu quero começar já aqui falando que a gente teve bastante interesse das pessoas. Já recebi aqui algumas mensagens, na verdade, no celular, de gente pedindo para a gente fazer uma continuação, uma segunda apresentação com mais temas. Eu sei que tinha muita coisa para você falar e não deu tempo de fazer tudo, então eu quero que você já pense com carinho nessa proposta, por favor. ヘナさんどうもありがとう。本当に、講演という講義でして、とても良かったです。で、関心も多くの方が持っておられて、で、メッセージや携帯など、どんどんいろいろと入っております。で、あと一つ、リクエストもあって、もう一回、つまり続きを、の講演をやってほしいということで、時間が短かったために、言いたいこといっぱいあったでしょうけど、それができなかったということで、ぜひ続きをお願いしたいということです。A gente tem aqui várias perguntas no chat, eu vou tentando organizar aqui para vocês. Primeiro, na verdade, quero responder aqui rápido, eu mesmo respondi o Lucas. O Lucas está participando aqui, aliás, agradecemos a todo mundo da Associação Japonesa de Santos que está participando, Lucas, Larissa, Gabriel, Nicolas. Eles perguntam falam que muita gente não conseguiu participar, infelizmente, hoje, e se a gente vai disponibilizar essa apresentação. Nós estamos gravando, tá sendo gravada, a gente deve disponibilizar sim, eu confesso que eu não sei ainda como a gente vai disponibilizar, tá? A gente não tem um canal no YouTube, mas depois eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, quem tiver interesse, eu vejo como é que a gente disponibiliza para todos, tá bom? で、あとチャットにたくさん質問がありますけど、この質問、私がちょっと取り上げますが、このサントスでの、会があって集まり、で、ガブリオ・リクタス・ラウリッサなど、大勢の方が参加していただいて、おります。そして、あと、このもう一つのリクエストとしては、今日この録画してますんで、それを後でいただけないかということで、で、正直言って私、それをどうやってやるかまだわかりませんので、ちょっと調べて、皆さんにと共有します。YouTube を使うかどうか、ちょっと調べてみますが、私の E メールをチャットに書いておりますので、で、講演後も連絡を取り合って、で、どうするか見たいと思います。
Vamos às perguntas. A gente tem aqui, o Henrique faz duas perguntas aqui, na verdade, eu vou juntá-las, tá? Primeiro ele pergunta qual que teria sido a motivação do Toyotomi Hideyoshi para a expulsão dos missionários, e também ele pergunta qual foi a motivação dessa perseguição do cristianismo nessa quinta fase, com o édito do Hidetada. では、遠筆家からの質問で2つ質問したので、それをまとめて質問しますと、1つ目は、豊臣秀吉、この追放ので、それからあと、今度、秀忠の5期ですが、この迫害なんですが、それらの動機は何でしたか？ Bom, obrigada pelas perguntas. Vou tentar aqui ser sucinta na resposta. Certamente existe uma série de motivações, né? E parte da minha tese de doutorado eu tratei disso. Mas o que dá para responder, assim, mais sucintamente, é que tanto por parte do Hideyoshi quanto por parte do Hidetada, a perseguição ela está mais relacionada com uma forma de afirmação do poder, né? Porque tanto o Hideyoshi, que tinha acabado de unificar o Japão, quanto o Hidetada, que é o segundo dos shoguns Tokugawa, eles estão num período muito inicial de um governo no Japão. Então, controlar o elemento estrangeiro, controlar a atitude das pessoas ali, o comportamento das pessoas, principalmente em se tratando de laços de grupos que podem ser tão poderosos, né? A ver a própria revolta de Shimabara, né? Então, como laços religiosos, laços de grupos, de solidariedade horizontal podem desafiar o poder, numa tentativa de controlar esses laços, é que eles acabam proibindo e perseguindo os cristãos. Essa, pelo menos, é a minha leitura. で、その質問で、できるだけ簡単に答えたいと思いますが、私の、博士論文でもいろいろな理由というのを取り上げて、で、発表しましたが、ここで言えることは、秀吉しろ、この秀忠しろ、まだ日が浅く、その将軍になってから日が浅く、やはりこの権力というものを定着させないといけないということで、そして、あと統治ですから、その人々をしっかりと監視して、そしてコントロールしなきゃいけないということで、その外国などをはじめ、この外部要因によって、その権力を、脅かすようなことがないように、で、秀吉の場合は、全国統一という大きな、願望があって、でそのような、それがうまく進めれるというようなことで、ことを言ったと思います。で、そこで、人々の監督というのは、この絆といいますか、島原の乱の例があったように、この農民の集団だとか、あとは宗教が理由でもって、いろいろなこのグループが集まって、それが今度、脅かすという、そういう権力を脅かす理由になるということ、それも非常にそれがないようにということで、いろんな禁止令を出したと私は思っております。A gente tem uma pergunta aqui do Danilo Nakamura, um pouco mais sobre história econômica, que ele está questionando sobre a produção de cana. Ele diz aqui, olha, de acordo com o historiador George Kerr, no período do Toyotomi foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar em Okinawa, nunca em grande escala. Acho que de maneira similar, como, por exemplo, os portugueses fizeram no Brasil, os holandeses fizeram nas Antilhas. Então, ele pergunta, você sabe se ocorreu a tentativa de implantar a produção de cana no Japão em geral, ou se o Japão o foco econômico era o comércio? Ele agradece pela tua apresentação.
Mandar um abraço aí para o Danilo aí, que é meu amigo. Assim, Renato, isso tem a... a gente fechar. Deixa eu passar a pergunta em japonês rapidinho.ごめんなさい。ダニの中村さんの質問ですね。ダニオさんは、ヘナタさんのお友達ということで、お礼を今言っておりました。で、質問は、この日本で、サトウキビ、これが、沖縄で、栽培を始めたということで、ポルトガル人がこの、ブラジルでのサトウ栽培、オランダ人がアンチレソで、やったと同じように。で、質問ですが、この日本全土にこのサトウキビを植えようとしたんでしょうか。それともやはり、当時の日本は、通商というか商業を中心でいったんでしょうか。大丈夫? Sim, Renata. Então, isso tem a ver, agradeço aí a pergunta, isso tem a ver com o modo de ocupação português na Ásia, né? No caso asiático, os portugueses, eles se ocuparam muito mais com a circulação de mercadorias do que com a produção de mercadorias. A gente que é historiador sabe que esse foi um modelo que eles tentaram também implantar na América, mas muito cedo eles viram que não deu certo, né? 30 anos depois, né, devido a incursões de franceses, eles acabaram mudando. Mas na Ásia foi esse o modelo que eles seguiram, então eles não produziam nada, lá a intenção não era produção de mercadorias, mas sim circulação de mercadorias. Então, os portugueses não tentaram, nem tentaram a cana-de-açúcar, nem nada, mas eles cuidaram de agir como intermediários. で、お答えしますが、それはポルトガル人が対アジアでどのようにその攻略していくかというのを、その方法で違いの結果だと思います。で、ポルトガル人がそこで当時やったのは、その流通ということで、この商品をただ生産ではなく、で、流通させるということを中心にやってきました。で、同じようなこのモデルをアメリカに30年後ですけど入手したんですが、いろんな理由で特にフランス人の存在などによっての実現できませんでしたが、一言で言えば、当時のポルトガルはそのアジアまた日本においてこの産地として生産地としてするというんでなくて、ただ流通の拠点として位置づけておりました。A gente tem uma pergunta aqui do Douglas Almeida. Ele pergunta como é que foi feita essa divisão de fases. Ele acha bem interessante. Foi desenvolvida por algum teórico em particular ou foi uma definição própria criada a partir desses acontecimentos históricos? で、ドグラス次のアオメダからの質問ですが、時代区分というのがありまして、非常に興味を持ちました。あれは理論的にいろいろと立証されたもので決めたんですか、それともあとは何かの理由で個別また個人的に決めたのか、歴史的な背景を持って決めたとか、どういう基準で決めたんでしょうか。Bom, Douglas, o que eu tenho para falar é assim, periodização é sempre um movimento arbitrário por parte dos historiadores, sempre, né? E nesse caso, quem propôs inicialmente essa periodização há várias décadas atrás é um historiador japonês que chama Masaharu Anesaki, e ele é seguido por vários outros historiadores. Eu peguei ela através do Shinzo Kawamura, quem foi meu orientador, meu co-orientador durante o doutorado, mas ela é bastante consagrada. Mas se você quiser ir na fonte, quem é que propôs ela foi o Masaharu Anesaki. この時代区分というのは、これは歴史家の中ではこの何と言いますか、これが正解というような決め方はありませんが、初めて今日発表した時代区分をしたのは、姉崎正治という方であって、日本人の歴史家ですが、で、あと、この私の博士論文の時の指導教官であった金沢氏と、この詩も
このように採用しておりますし、で、全員、この、著名な歴史家ですので、で、もう少し詳しく知りたければ、その安崎教授の、この説を見るといいと思います。Temos uma pergunta aqui, que é do senhor Hernandes Vasques Manuel. Ele pergunta de que maneira que era diferente a visão dos jesuítas e dos mendicantes, né, na sua missão no Japão. で、なんです、バスケスからの質問ですが、あなたの、観点でいくと、このイエズス会ということと、それから、あと、ちょっとメンディカンテスのあれ、忘れましたが、その違いは何でしょうかと、修道会の方に。Agradeço muito, Vitor, a pergunta. E, bom, essa também é uma resposta enorme. Meu doutorado foi exatamente sobre isso, né? Mas o que a gente pode colocar é que os jesuítas, eles ficaram conhecidos pela chamada estratégia da acomodação, né? Adaptação. E a gente sabe que nas missões, essa é uma estratégia que ela vai ser usada em todos os lugares e por todos os missionários, né? Nenhum missionário achava que se poderia prescindir de uma certa adaptação para aquela missão em específico. O que eu vejo como a marca mais específica dos jesuítas é até onde eles acreditavam que essa adaptação podia seguir e como eles foram capazes de ver uma série de costumes e hábitos no Japão como possíveis de se desvincular do seu sentido religioso. Então, você pode usar aquele determinado hábito, mesmo que ele seja usado em cerimônias religiosas, mas você pode retirar o conteúdo religioso dele e utilizar para outra forma dentro do cristianismo. で、いい質問ありがとうございました。で、これは私の博士論文の、点の中に入っているんですが、順応と言いました、この日本の風習、習慣などに適合して、この布教するということ。で、それが、どこまでそれが通用するか、成功するかは、疑問なんですが、ここで、当時、そのイエス会が考えたことは、この宗教的なもの、また宗教というもの、この布教ということを忘れずに、で、この風習にどうやって人入するかということで、あと、この宗教のいろいろな儀式など、まだ習慣などありますけど、それが宗教から離れて、通用するように、また、それを日本の風習を、いかに、キリスト教の中に組み込んでやるってことも考えていました。Gente, a gente já meio que estourou aqui em mais de 10 minutos no evento, mas então eu quero fazer uma última pergunta aqui. É a do Kai Yoshikawa. Ele pergunta: Renata, você acha que essa repressão ao cristianismo no Japão, nesse período que você apresentou hoje, se ela é responsável pela baixa adesão do país à religião, acho que principalmente à religião cristã nos tempos modernos, a despeito dos esforços dos missionários, e ele compara diferentemente da Coreia do Sul, por exemplo? で、時間がもう少しオーバーしてますので、最後の質問にしますが、吉岡海洋さんからの質問で、その迫害とか、禁止令などで、この宗教に関して、それが理由で、日本ではキリスト教信者が少ないと言えるでしょうか。例えば、この韓国と比べますと、日本は非常に少ないです。どうなんでしょうか。Agradeço então a pergunta e eu diria que não, porque assim, quando a Inglaterra e os Estados Unidos forçam a reabertura dos portos japoneses no século XIX,
os japoneses vão assinar uma série de tratados de amizade com essas novas potências ocidentais, e nesses tratados estava ali a liberdade de culto. E então, já desde meados do século XIX, você tem da segunda metade, né? Você tem essa liberdade de culto. Eu acho, na Coreia, a missão do século XVI, XVII também não foi mais exitosa do que no Japão. O que eu acho é que são movimentos muito mais que são muito mais relacionados com essa segunda missão, né, que não tem a ver tanto com o século cristão, nem com a era Edo, mas com essa segunda leva de missionários, que não vão ser mais os ibéricos, né, e também vai ter a entrada dos missionários protestantes, e também características específicas a cultura japonesa que vão impedir. Eu acho que não tem tanto a ver com essa perseguição promovida pelos Tokugawa. 答えはノーだと思います。で、例えば19世紀、この当時鎖国であった日本、それを今度開港することによって、イギリスやそれからアメリカなど、当時の国などのいろんな条約を結びまして、その中でこの宗教の自由性というものが謳われておりますので、これは関係なくこの19世紀半ばの話なんですが、それで、関係ないと思います。例えばおっしゃった韓国の場合ですけど、16、17世紀このようないろんなミッションが韓国に行きましたけど、それほど成功したとは思えません。それからあと、この江戸時代やそれからあとその後のこのイベリア半島からの宣教師だけでなくプロテスタントが入っていったということも関係してきますが、やはり日本の文化といいますか、でそういったその日本文化の伝統的なものの存在が大きかったため、それほど成功しなかった、信じられなかったと思っております。Então, gente, primeiro, muito obrigado por todas as perguntas. Eu quero pedir desculpas já, porque temos várias perguntas aqui ainda para fazer. Peço perdão por não ter dado tempo de fazer todas. Inclusive, isso, Renata, serve também como um novo convite para você voltar aqui, né, fazer uma nova apresentação e a gente responder mais perguntas. Houve muito interesse das pessoas. では、もう時間もかなりオーバーしましたので、これで終了したいと思いますが、まだ質問がたくさんあります。で、これは、ヘナタさんにまた改めて続きをやってもらうということの、大きな理由になると思いますので、ヘナタさんよろしくお願いいたします。Eu estou disponibilizando aqui rapidamente, já que a gente teve muita gente perguntando tanto como poder participar de novos eventos, como também como conseguir, por exemplo, acesso à gravação dessa apresentação. Então, estou disponibilizando aqui tanto o contato da Carol quanto o meu, tá? Fiquem à vontade para mandarem perguntas, para perguntarem sobre a apresentação e também, quem sabe, para interesse participar do Sakamori Joku. で、あと、まだ質問たくさんされた方もありますし、それから、次のイベントにも参加したいということで、それから、あと、録画も共有してほしいという、いろんな、注文がありましたので、この、カロリーナと、それから私、マルセロのメールアドレス、ここに置いております。どうぞご遠慮なく、メールを送って、質問なり、相談なりやってください。できれば、このSakamori塾にも参加していただきたいと思います。Eu queria agora passar, inclusive, a palavra para a Carol, para ela falar um pouco já da nosso próximo evento daqui a 2 semanas. では、Gente, boa noite. ちょっとお願いします。2週間後に次のイベントがありますので、その説明を少ししてください。Gente, boa noite, bom dia. O nosso próximo webinar será sobre a arte contemporânea japonesa.
tá? Eu acho que a Michiko não está participando hoje, mas o Isoda Sensei deve conhecer, a Michiko Kano. Está confirmadíssima a próxima palestra com ela. では次回のウェビナーですが、この日本の、現代アートということで、講演者が岡野道子さんです。で、磯田先生ご存知と思いますが、そのモーツにテーマ決まっております。E será no dia 23 de outubro, 21 horas. で、2週間後の10月23日で、午後9時、21時です。Estão todos convidados. 全員招待いたしたいと思います。Bom, gente, obrigado, Carol, pelo anúncio. E então gostaria de encerrar essa apresentação. Muito obrigado a todos. A gente aqui teve uns 50 participantes, muito interesse na história, nesse ponto que as histórias de Portugal e do Japão acabam se misturando. E, obviamente, agradecer mais uma vez a você, Renata, por ter participado e literalmente dado essa aula para todo mundo hoje. では、もうこれで終了しなければいけませんので、お詫び申し上げますが、50人の方々が参加してくださいました。そして、あと、本当に関心が高く、このポルトガル語と日本の歴史というものをもっともっと知りたいということで、ヘナタさん、改めてお礼申し上げます。今日の講義、本当にありがとうございました。Aliás, Renato, eu não posso dizer também deixar de dizer que Baltazar e Bodó adoraram ouvir sua voz. Gente, eu agradeço imensamente aí. Isso nem precisa eu agradeço imensamente. Baltazar e Bodó são os meus cachorros, tá? Tem nome de missionário até. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, né, ao Isoda Sensei por essa fantástica tradução, e ao Marcelo, a Carol pelo convite, e a todos, muito obrigado, a quem eu não conheço, e aos meus amigos aqui, meus familiares, agradeço imensamente a presença de todo mundo, quem mandou mensagem. Quem sabe, então, numa próxima vez a gente consegue estender um pouco mais o papo. で、ヘナツさんの最後の挨拶するのに、ちょろっとだけ、2人が、マルセロさんとヘナツさん笑っていましたのは、バータザールとボドーがよろしくと言ってましたけど、ワンちゃんの名前だそうです。宣教師の名前がつけてるということで、2人が笑ってたわけです。で、あと、磯田先生、通訳ありがとうございました。マルセロさん、カロさん、本当に招待ありがとうございました。で、友人の皆さん参加していただいたり、知らない方がたくさんありましたが、メッセージもたくさんいただいて、本当に今日はありがとうございました。Então é isso, gente. Obrigado. E como a Carol falou, vamos ter aqui o próximo evento daqui a 2 semanas, às 9 horas da noite, horário do Brasil, sábado, 9 horas da manhã, no Japão. では、皆さん、次回のイベント、まだ2週間後です。ブラジル時間の21時、日本、これが金曜日の夜です。で、日本時間の土曜日の朝9時からです。Tchau, tchau, obrigado, uma boa noite, um bom dia para todo mundo. Muito obrigada, bom dia e boa noite. ありがとうございました。